Bem-vindos ao canal Pura Matemática. Esse é mais um vídeo da série Enem mais Veste. Então, se você está estudando para o vestibular ou para o Enem, acompanhe os nossos vídeos como parte da tua preparação. Vamos ao conteúdo de hoje. No vídeo de hoje eu vou falar sobre função quadrática. Vou falar sobre o vértice da função quadrática e resolver alguns probleminhas envolvendo o vértice, né? Que no caso são problemas envolvendo máximos e mínimos de uma função do segundo grau. Vamos começar então. Então, o vértice da parábola. As coordenadas do vértice da parábola são dadas por x do vértice e y do vértice. O x do vértice ele é menos b sobre 2a e o y do vértice ele é menos delta sobre 4a, onde a, b e c são os coeficientes da função quadrática. Tá? O a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é o termo independente. Aquele delta é o delta lá da fórmula de Bhaskara, menos b quadrado menos 4ac. Tá? Está ali num gráfico, tá? O vértice seria a extremidade da função. Aqui nós temos uma parábola côncava para cima, o vértice está marcado por aquele ponto em vermelho ali, com coordenadas xv, x do vértice, e yv, y do vértice. Primeiro exemplo, determine as coordenadas do vértice da função f de x igual a x ao quadrado menos 4x. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, menos o coeficiente b para aquela função é menos 4, e o denominador 2a vai ficar 2 vezes 1. O a é o coeficiente do x ao quadrado, que nesse caso é 1. Então vai ficar menos 4 sobre 2, o que nos dá 2. Agora, uma dica. Não precisa calcular menos delta sobre 4a para achar o y do vértice. Eu particularmente uso uma forma que eu considero mais fácil, mais prática, tá? Que é, o y do vértice é simplesmente o valor da função aplicada no x do vértice. Então, para achar o y do vértice, eu vou calcular f de x do vértice, ou seja, f de 2 nesse exemplo. Então, troca o x por 2 naquela função. Vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2. Isso dá menos 4. Particularmente, eu acho que essa é uma forma mais rápida e prática de se chegar ao y do vértice. Tá? Uma outra observação é que o x do vértice ele é sempre o ponto médio entre as raízes da função quadrática. Então, se tu conhece as raízes da função, automaticamente tu tem o x do vértice dessa função quadrática, né? Que é o ponto médio. É o ponto médio entre as duas raízes, é sempre o x do vértice, tá bom? E ali um gráfico mostrando esse exemplo, tá? Eu tenho as raízes 0 e 4 para essa função x ao quadrado menos 4x. O x do vértice é o ponto 2 e o y do vértice é o ponto menos 4. Então está marcado ali o vértice 2 e menos 4 nessa parábola que é côncava para cima, porque o coeficiente do x ao quadrado é positivo, ele é mais 1. Bom, o vértice também está associado ao eixo de simetria. O eixo de simetria é uma linha vertical que passa pelo vértice da parábola. Ela está desenhada tracejada ali no gráfico à direita, tá? E ela tem a propriedade de que se tu girar o gráfico da parábola em torno desse eixo, tu tem a mesma função, ele não muda, tá? Esse eixo de simetria, ele também divide a parábola em duas metades, né? Numa parte a função vai ser crescente, na outra ela vai ser decrescente, mas vai ser sempre assim. Nesse caso, para a parábola côncava para cima, a esquerda do eixo de simetria ela vai ser decrescente, a direita do eixo de simetria ela vai ser crescente. Bom, agora que a gente conhece as coordenadas do y do vértice da função, a gente pode falar um pouco mais sobre a imagem da função quadrática, porque a imagem está associada aos valores da função, está associada ao y da função. Tá? Então, por exemplo, dada uma parábola côncava para cima, um vértice marcado ali no ponto V, xv e yv, onde é que está a imagem dessa função? Para achar a imagem, a gente vai fazer a sombra dessa função, a projeção dessa função sobre o eixo vertical, o eixo y. Tá? Então tem as setas fazendo a projeção, fazendo a sombra da função sobre o eixo y, e aí marcado em vermelho, ali, uma semi-reta marcada em vermelho em cima do eixo y, indicando a imagem dessa função. Então nesse caso a imagem ela vai da onde? Do y do vértice até mais infinito. Então, quando a parábola for côncava para cima, a imagem dela vai ser de y do vértice, fechado em y do vértice, até mais infinito. Se a parábola estiver côncava para baixo, a gente vai a mesma coisa, a mesma ideia. A gente vai fazer a sombra da função sobre o eixo vertical, o eixo y, marca ali em vermelho, tá? Tá marcado ali a parte onde fica a sombra da função no eixo y, que observa que é do y do vértice para baixo. Então, qual vai ser a imagem nesse caso? A imagem aqui vai ser de menos infinito até o y no vértice,
fechado em y do vértice. Tá? Essa é a imagem de uma função de segundo grau. Ela sempre está associada ao y do vértice. Se for côncava para cima, é do y do vértice para cima. Se for côncava para baixo, do y do vértice para baixo. Tá bom? Agora, quando a gente tem uma função quadrática, a gente pode trabalhar com problemas de máximos e mínimos, pensar em valor máximo ou valor mínimo de uma função, tá? Então, se a parábola for côncava para cima, o vértice vai ser o ponto de mínimo, ou seja, não vai ter nenhum ponto nessa função abaixo do vértice. A mesma coisa se a parábola for côncava para baixo. Se ela for côncava para baixo, ela vai ter um ponto de máximo, não vai ter nenhum valor na função acima do seu vértice, tá? Bom, um exemplo, tratando de máximos e mínimos. O lucro de uma empresa é dado por L de x igual a menos 40x ao quadrado mais 480x menos 800, em que x é o número de unidades vendidas. Determine o valor de x para que o lucro seja máximo e também o valor do lucro máximo. A gente viu então pelo gráfico na tela anterior que o máximo, o mínimo, está associado ao vértice. Tá? Essa parábola ela é côncava para baixo, o coeficiente do x ao quadrado é menos 40, é negativo. Se ela é côncava para baixo, ela tem um máximo. Tá? O máximo está no vértice. O x do vértice, então, vai nos indicar o número de unidades que ela precisa vender para ter esse lucro máximo. Tá? O lucro máximo vai ser o x do vértice e o valor do lucro máximo é o valor da função aplicada no x do vértice, ou seja, é o y do vértice. Tá? Então, vamos fazer esses cálculos aí. Ali está a função, o lucro de x. O x para o lucro máximo já é o x do vértice, menos b sobre 2a. Então, calculando, tá? Menos 480 dividido por 2 vezes menos 40. Isso nos dá menos 480 por menos 80, que nos dá 6. Então, 6 unidades vendidas é o que nos dá o lucro máximo para essa empresa. Qual é o valor do lucro máximo? Coloca esse valor de 6, de x igual a 6, lá na função e calcula. Vamos calcular y do vértice igual a f do x do vértice. Dá menos 40 vezes 6 ao quadrado, mais 480 vezes 6, menos 800. Fazendo as continhas, isso nos dá 640. Então, o valor do lucro máximo é 640 para 6 unidades vendidas, certo? Outro probleminha. Essa é uma questão da URGS. Uma bola colocada no chão é chutada para o alto, percorrendo uma trajetória descrita por y igual a menos 2x ao quadrado mais 12x, em que y é a altura, dada em metros. A altura máxima atingida pela bola é de... Pediu a altura máxima, então seria o valor máximo da função, seria o y do vértice. Você pode calcular o y do vértice pela fórmula menos delta sobre 4a, tá? Ou pela forma que eu sugeri ali antes, tá? Calcula o x do vértice, que é bem simples, menos b sobre 2a, é o que eu vou fazer para essa função. Então, menos 12 sobre 2 vezes o coeficiente do x ao quadrado, que é menos 2. Isso vai nos dar 3, e calcula o valor da função em 3. Então, vai ficar y de 3, que é menos 2 vezes 3 ao quadrado, mais 12 vezes 3. Isso nos dá menos 18 mais 36, que é mais 18. Montando o gráfico, a gente tem ali a altura máxima atingida pela bola, lá no seu vértice, cuja altura é 18 metros. Tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, nos deixa nos comentários ali que eu te respondo. Bons estudos e até o próximo vídeo.